Fala, aluno do segundo ano. Continuando aqui, ó, unidade 24, página 58 aqui, ó. 58, 59, 60, até acabar a bichinha aí agora. Então vamos lá, gente, ó. Na aula anterior eu tinha parado ali na parte dos filósofos do iluminismo aqui, ó. Então, o mesmo processo que ainda no século XVIII. Agora a gente vai falar mais especificamente aqui do processo das escolas econômicas, também sem aprofundar muito, sem entrar em polêmicas atuais hoje em dia aí, tá? Então a ideia é assim, ó, duas escolas econômicas se destacaram aqui no século XVIII aqui, uma na França e outra na Inglaterra. Aí o que acontece? Se você vai pegar a ideia do fisiocratismo francês, então, ó, se você pegar a ideia de Kratos aqui, é o poder, físio aqui é a ideia do quê? Da terra. Então, o senhor Quesnay e o senhor Gournay vão desenvolver uma ideia básica. A terra é a fonte de riqueza de uma nação. Então, todo o processo ligado ao quê? Agricultura, tá? O processo de desenvolvimento que vai ter lá desde o século XVI, da manufatura e tudo mais. Então, fisiocratismo na França e liberalismo na Inglaterra. Bem, essa aqui, é a mais importante para vocês. Pelo seguinte, na Inglaterra, do século XVIII, surge o Adam Smith. Então, o que acontece? Ele escreveu o livro A Riqueza das Nações. Por isso que o Adam Smith é considerado o quê? O pai do liberalismo econômico, tá? Então, basicamente aqui agora nessa unidade aqui, que é a unidade 24, vocês só veem um pouco aqui do Adam Smith. Depois, lá para frente, vocês vão ver que tem o Davi Ricardo, que vai ter o Malthus, talvez vocês já vejam em geografia aí o Malthus, tá? Ou seja, toda a ideia que vai se desenvolver a partir de Adam Smith, tranquilo? Aí o que pega? Simplesmente o que pega é assim, para o Adam Smith não é só o processo agrícola, mas sim todo tipo de trabalho simplesmente vai servir o quê? Como fonte de riqueza de uma nação. Então, o trabalho na agricultura, o trabalho no comércio, o trabalho na indústria, todo tipo de que vai levar ao engrandecimento de uma nação. Show de bola! Agora, se faz uma questão para vocês comparando as duas escolas aqui. Bem, aí você vai pegar assim, ó. As duas escolas são contra o intervencionismo estatal. Então, peguem lá da aula anterior, ó, toda a ideia da criação de regras por parte do rei, toda a ideia do colonialismo, todo esse processo aí, simplesmente o quê? É combatido pelas duas escolas, tá? E, logicamente, o quê? As duas escolas também são a favor do livre comércio entre as nações. Então, não pode existir o quê? Pacto colonial. Beleza. Aqui, como eu fiz esse balãozinho aqui, essa nuvenzinha para vocês, agora tem que destacar aqui. Por que a ideia de quebrar o pacto colonial? Então, ó, sempre que vocês pensar aqui, eu vou colocar um quadradinho aqui, ó, simplificando para vocês. Pegou esse processo ligado às escolas econômicas, já adiantem para vocês aqui, ó, a revolução. Qual seria ela? A revolução industrial. Então, claro que vocês vão ver isso aqui lá na próxima apostila, tá? Mas não tem como deixar órfão esse conteúdo para vocês. Ficaria totalmente sem sentido. Pô, gente, com a revolução industrial do mesmo século XVIII, o que vai acontecer? Aumento da produção. Se aumenta a produção, logicamente o quê? Vai se aumentar o consumo. E para se ter mais consumidores, vai ter que quebrar a ideia de pacto colonial. Aí vai ser interessante para uma Inglaterra da vida acabar com o pacto colonial de Portugal com o Brasil, da Espanha com a América Espanhola. Porque a ideia deles agora é desenvolver um mercado consumidor ainda maior por causa da Revolução Industrial, tá? Então, tecnicamente o século XVIII transformou o mundo aqui e a Revolução Industrial vai enlouquecer de vez esse mundo, tá? Agora, simplesmente um nome mais bonito, capitalismo industrial, tá? Mas pensem lá, ó, tudo advindo de um processo longo da Revolução Industrial daí, beleza? Agora, para divulgação, ou seja, propaganda, divulgação, eu preciso fazer isso aqui expandir. As ideias políticas, as ideias econômicas, as ideias sociais, as ideias culturais, todo tipo de ideia. Então aí que vai vir Diderot, D'Alembert e todo o conceito ligado ao enciclopedismo, tá? Ou seja, a enciclopédia. Beleza. Como você pega a ideia, é assim, ó, onde estão contidos os conhecimentos iluministas.
Então vai lá Rousseau, vai lá Voltaire, vai lá não sei lá quem e pimba, escreve um acerto dentro da enciclopédia. Beleza. Só que, gente, quando você pega a ideia da enciclopédia aqui, ela é um objeto para fazer expandir a ideia do iluminismo. Então, basicamente, você não vai pegar uma obra completa de um autor e fazer lá, e colocar lá, tá? Você não vai pegar um livro inteiro lá, sei lá, do Montesquieu, uma tese inteira dele e enfiar lá. Não. A ideia é você pegar o quê? Uma compilação. Ou seja, tentar cada vez mais uma espécie do que de um resumo, tá? E enfia na enciclopédia. Muito bem. Aí você vai conseguir o quê? Propagar. Ou seja, você vai fazer uma ação aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Dar uma viajada aqui com vocês, ó. Você vai fazer uma ação de propaganda, tá? E, pô, bem ou mal, gente, esse processo todo aqui, ó, vai ser justamente positivo. Ele vai conseguir o quê? Influenciar não só a Europa, mas o resto do mundo também. Aí é o seguinte, gente. Agora você pega como um conjunto todo da obra aqui. Pô, as ideias iluministas vão cair aonde? Bem, a América. Se vocês pegarem a ideia da América aqui, a principal revolução da história do mundo, 1776. Até hoje se comemora lá o 4 de julho deles. Então, os Estados Unidos da América surgem aqui, no século XVIII, 1776. Eles conseguiram se libertar da grande metrópole Londres, Inglaterra. Então, dentro da ideia iluminista, os grandes heróis da independência norte-americana. Então, olha só, uma baita de uma influência. Os americanos vão ser auxiliados pelos franceses aqui no processo de independência deles. Assim daí como também os americanos vão ajudar na Revolução Francesa. Então vai ser uma troca aqui, o quê? Simplesmente de auxílio político mútuo, tá? Agora, vejam bem como é que é a ideia. Também aqui no Brasil, nós vamos ter o quê? A influência, cara, das ideias iluministas. E ó, não é pouco não. Vou colocar aqui a primeira. 1789. Simplesmente lá na apostila 3 vai estar mencionado um pouquinho mais, ó. 1789 no Brasil, nós vamos ter a Inconfidência Mineira. Basicamente a ideia de Inconfidência Mineira aqui, ó, dentro das propostas iluministas. Ainda em 1798, nós vamos ter a Conjuração Baiana, também dentro dos mesmos princípios iluministas. Pegando a América aqui toda, ó, ainda a gente vai ter o processo de independência da América Espanhola. Tudo influenciado pelas ideias, pelos ideais do quê? Do iluminismo, tá? Então, tecnicamente, ó, a propaganda, a ação da propaganda, ela foi o quê? Efetiva. Isso se espalhou e totalmente do processo burguês, tá? Agora, isso aqui, gente, despotismo esclarecido, ele é iluminismo, sim. Claro que é. A gente não pode negar esse processo todo aí. Então, o que acontece? Você vai pegar o despotismo esclarecido. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter na Prússia. Nós vamos ter aqui ó, o despotismo na Rússia. Nós vamos ter aqui o despotismo na Áustria. E daí, logicamente, aqui, nós vamos ter também em Portugal. Beleza. Por causa da apostila de vocês aqui, gente, eu destaquei todo o processo ligado a Portugal, tá? Mas aqui também é interessante, porque na Rússia vai governar aqui a famosa Catarina, que fez grandes transformações no território quê? Russo, que propiciaram até um grande crescimento, um grande avanço da economia russa naquele momento do século XVIII ali, tá? Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente vê isso aqui quando a gente for falar lá de Revolução Russa lá para frente, beleza? Agora, queria sempre comentar com vocês, gente, a ideia de conceito. Pegue aqui, ó, basicamente você vai pegar despotismo. Então, são déspotas esclarecidos, ou seja, reis absolutistas que adotam práticas ligadas ao quê? Ao iluminismo. Então, o conceito ele é lindo, divino e maravilhoso. Pô, a gente chega quase a chorar de emoção, tá? Porém, gente, não esqueçam, a ideia aqui, ó, é que esses reis, eles são muito mais o quê? Liberais na economia. Então, basicamente aqui, ó, eles vão fazer medidas, regras, leis
pouco importa, que vão beneficiar o quê? Uma certa burguesia, beleza? E tecnicamente, eles são ainda muito conservadores na política. Então agora, gente, aí eu coloquei uma frasezinha aqui para vocês só terem o sentido da coisa toda. Olha só, eu coloquei tudo para o povo, mas sem o povo. Porque a ideia básica aqui é o seguinte, gente. Bem, eu vou dar uma liberada, eu vou adotar práticas aqui ligadas ao quê? Ao iluminismo. Ó, principalmente com regras econômicas, criando companhias de comércio, caramba, quatro, tá? Porém, simplesmente eu não quero saber de regimes representativos. Aquela ideia de eleição para um novo rei. Não, rei ainda é rei. Então eles querem se conservar e manter os privilégios dele, rei, e de uma nobreza, uma aristocracia que serve de base para ele, tá? Então aqui não vai ter aquela ideia justamente o quê? De presidente em Portugal, de presidente na Áustria, de presidente na Rússia, de presidente na Prússia, ou seja lá o que for, tá? Então ainda é um iluminismo, mas ainda muito mascarado, logicamente o quê? Com um absolutismo aqui, beleza? Agora, para vocês, cara, que são aqui do Brasil, a gente tem que destacar. Bem, Marquês de Pombal. Na verdade, gente, o Marquês de Pombal, ele não é rei, tá? O rei, aqui no caso em Portugal, desta época aqui, é o Dom José, beleza? Então o Dom José é o rei, porém o Pombal é o primeiro-ministro. E ele vai fazer o quê? Uma série de medidas que a gente chama de reformas pombalinas. Bem, vou comentar umas aqui antes de chegar nesse processo que está ligado mais na postura de vocês. Então é o seguinte, se você pega o Marquês de Pombal lá, ele vai ser responsável por isso aqui, ó. Revogação do Tratado de Methuen. Por que eu estou escrevendo? Porque eu sei que alguns de vocês já vão encarar um vestibular para esse ano aí. Então, o Tratado de Methuen é o famoso Tratado de Panos e Vinhos, tá? Como não está mencionando ali na apostila, é bom escrever pelo menos para vocês terem ideia do que é isso aqui. Basicamente, esse tratado aqui, ó, ele quebrou a economia portuguesa. Muito do nosso ouro, cara, simplesmente que saiu aqui do Brasil no século XVIII e em forma de pagamento para a Inglaterra por causa do Tratado de Methuen. Então, basicamente, o tratado era um tratado comercial que falava mais ou menos assim, que Portugal compraria o quê? Os tecidos e ferramentas da Inglaterra e a Inglaterra o quê? Compraria, né, o vinho de Portugal. Só que, gente, o problema é, todo o produto era transportado pelos ingleses, então eles já ganhavam com isso, tá? E, tecnicamente, você vai usar mais tecidos e ferramentas do que vinho. Então, isso vai dar sempre uma diferença na balança comercial. Pô, o que o Pombal viu tarde demais é que ele tinha que revogar esse tratado aí. Beleza. Outra coisa, cara, que o Pombal vai fazer, tirar um atraso do Brasil de muitos anos aí. Ele extinguiu o sistema de capitanias hereditárias. É aqui que é extinto o processo das capitanias hereditárias. Então, pode ver, ó, reformas, cara, anticolonialistas. É também o Pombal que vai transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, ou seja, mais próximo à área de mineração, beleza? E para finalizar, isso aqui que eu coloquei aqui, gente. Quando você pega a ideia do Marquês de Pombal dentro do Brasil e fora dele também, em Portugal, ele vai o quê? Combater a Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas. Então, basicamente é assim, gente. Os jesuítas foram expulsos de Portugal, do Brasil e de qualquer outro território português no momento ali, tá? Agora, detalhe, gente. Detalhe aqui. Com a saída dos jesuítas, vocês vão ver que vai ser realizada no Brasil uma reforma na educação. Então, basicamente, aqueles que controlavam o conhecimento no Brasil, os jesuítas, a Igreja Católica, simplesmente se retiram e é feito o quê? Uma nova reforma, que vai envolver tudo. Aquela ideia de escola, aquela ideia justamente o quê? Simplesmente de língua e tudo mais. Correto? Então, ó, Pombal. Pena que não durou muito. Simplesmente daí, com a morte do rei, assume lá a Dona Maria I, aquela que vai ser chamada a primeira a louca, e logicamente o quê? O Pombal dançou. Pombal dançou, basicamente a Inglaterra vai voltar o quê? A dominar o território brasileiro economicamente no século seguinte,
que é o século XIX. Certo, gente? Então, ó, deem uma olhada principalmente na ideia do Marquês de Pombal aqui. Façam todos os exercícios. Se tiverem alguma dúvida, principalmente nas escolas econômicas ali, ó, deem um toque. Ponham a dúvida lá na plataforma que eu respondo para vocês lá. Fora isso, bons estudos para vocês e até! Valeu!